gravada, tá? E o professor vai compartilhar a tela, tá? Então vamos lá, pô. Primeiro a gente vai começar com a aula de química. Então, o professor vai corrigir, são 3 questões apenas. Depois disso, o professor vai encerrar a reunião e vou mandar outro link. Esse outro link é da aula de física, tá? Mas o professor vai mandar lá certinho, tá? Para vocês. Eu acho importante vocês assistirem também a aula de física, tá? Porque pode surgir muitas dúvidas. Então, vamos para atividades de química. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham o caderno de química aberto aí. E vamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai lidar com uma questão, a dica que o professor dá é vocês não lerem ela de pegar. Vocês vão direto nos números e nas unidades de medida. Por quê? Porque daí a gente já consegue tirar as informações. Depois a gente lê para ver o que o exercício está perguntando. Então vamos aqui, ó. Temos aqui 18, e daí a gente tem a unidade de medida que é gramas. Toda vez que estiver relatando uma unidade de uma quantidade numérica e uma unidade de medida, que é gramas, a gente está lidando com massa. A massa é representada por M1. Essa massa, geralmente, ela vem, logo após essa massa, vem um elemento químico. Então, ó, nós temos 18 gramas, daí vai ter que vir de alguma coisa. Neste caso, é glicose. Então, ó, tenho a massa, que é gramas, e eu tenho meu elemento químico. Então, ele está se referindo a esse cara aqui, ao M1 pequeno, que é a massa do soluto. Então, aqui nós temos 18 gramas. Então, a gente pega, vou selecionar aqui, só para a gente ter noção do que a gente está lidando. Depois, eu não vou ler. Venho aqui e achei outro número. 1 litro. 1 litro da solução. Toda vez que ele estiver se relatando a litro, ml, centímetro cúbico, a gente vai estar lidando com volumes. Então, o volume geralmente vem de líquidos. Então, nós temos o valor do nosso V, que é de 1 litro. E aqui eu tenho outra unidade de medida, ó, 180 gramas por mol. Toda vez que ele falar em massa molar ou vir a unidade de medida gramas por mol, ele está falando de uma quantidade de matéria dissolvida na solução, que é o nosso M1 maiúsculo. Então, a gente tem aqui 180 gramas por mol. Gramas por molécula. Essas moléculas é referente ao nosso elemento químico, no caso, a glicose. Então, a glicose tem 180 gramas por moléculas. Agora que a gente tem nossas informações, a gente substitui na nossa fórmula, que é para calcular a concentração molar ou molaridade, que ela também é chamada. Então, eu tenho aqui o meu M1, que é a massa do soluto, vale 18. Meu M1 maiúsculo, pertencente à parte de baixo da nossa fórmula, é a quantidade de matéria. Ele é referente ao nosso elemento químico, que é 180 gramas. E o nosso V representa o nosso volume, que é de 1 litro. Para a gente resolver isso, a gente primeiro multiplica a parte de baixo da nossa divisão. Então, em cima vai continuar 18. E embaixo, multiplicando 180 por 1, vai dar 180. E para a gente descobrir
quantos mol por litros a gente tem, a gente faz a divisão de 18 dividido para 180. Eu vou pegar aqui, ó, 18 dividido para 180, que é igual a 0,1. Então, a gente tem o valor da nossa molaridade. Nós temos 0,1 moléculas a cada 1 litro. Dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Então eu vou ficar calado. Dúvida, João, não tem nada. Brenda também não tem Cara, dúvida. dúvidas até que eu tenho, assim, mais ou menos, mas acho que Mas vai dar boa, qual? acho que vai dar boa. Não, vai, segue pra ver se eu vou conseguir fazer. Até no Acho que vai dar boa. final, se tu tiver com muita dúvida, tu fala pro prof. Daí a gente Tá, retoma. beleza. Vamos pro nosso segundo aqui. Tinha número 15, o professor apagou porque estava faltando algumas informações, tá? E o professor tirou ela fora. Então vamos lá, mesma coisa da questão anterior. Primeiro vai nos números e nas unidades de medida. Depois a gente lê e vê o que a fórmula está pedindo. Então vamos lá. Temos aqui 5 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Toda vez que a gente tiver essa unidade de medida mol por litro, ela vai estar se referindo à concentração molar, ao nosso N, esse N aqui da frente, ó. O antes do sinal de igual. Deixa eu até copiar ele aqui, eu esqueci de botar ele aqui. Ele vai valer 5 vezes 10 a menos 5. Porém, quando eu tenho notação científica, ou eu trabalho tudo em notação científica, que é essa base 10 com o expoente em cima, ou eu trabalho com eles em números decimal. Eu, particularmente, acho mais fácil, como os outros números que a gente dá para ver na questão estão em decimais, trabalhar em decimal. Como eu faço essa transformação? Esse menuzinho aqui em cima, ó, ele se refere à quantidade de zero que eu tenho antes ou depois do meu número. Como ele é negativo, ó, menos 5, a gente sabe que os meus zeros têm que vir antes. Então, tem que vir na quantidade de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Daí eu acrescento o número que está na frente do 10. Tranquilo? Agora eu vou continuar para ver se eu encontro mais algum número. Aqui eu encontrei, ó, 250 ml. Toda vez que eu estiver me referindo a ml, litros, centímetros cúbicos, a gente está falando de volumes. Então, é o valor do nosso V, 250 ml. Porém, na nossa fórmula, nessa fórmula aqui embaixo, nosso volume sempre tem que estar em litros. Como é que eu faço para transformar mililitros em litros? Eu pego ele e divido ele por 1000. Mililitros lembra 1000 litros. Então tem que dividir por 1000. 250, vou pegar na calculadora, que nem diz a Ritinha, não sou besta. 250 dividido por 1000. Vai dar 0,25. Então venho aqui e sei que meu volume vale 0,25 litros. Dada a massa molar, 200 gramas por mol. Vou pegar um rosa. Toda vez que vir massa molar, quantidade de matéria, quantidade de moléculas, a gente está se referindo a esse N1 maiúsculo. Então,
a gente tem 200 gramas por moléculas. Agora vamos ler para ver o que ele está pedindo. O metal mercúrio é tóxico, pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração molar de 5 vezes 10 na menos 5 mols por litro de mercúrio. Qual é a massa? Então aqui ele perguntou, aqui está a nossa pergunta, aqui está a charada. O que ele quer saber? Qual é a massa aproximada em gramas por ml de mercúrio ingerida por um garimpo? Tranquilo? Então, o M1, que é a massa absoluta, a gente não tem. A gente quer descobrir. Agora, bora para a nossa fórmula substituir esses valores. Deixa eu só copiá-la de novo, porque eu copiei antes o valor só do M. Pronto. Vamos substituir. O N da frente do sinal de igual, que é a concentração molar ou molaridade, vale 0,00005. O M1 a gente não tem, a gente quer descobrir esse aqui em cima. O M1 maiúsculo, que é o de baixo, a gente tem, que é a quantidade de matéria, que é de 200. O nosso volume, a gente também tem, que é de 0,25 litros. Agora eu vou pegar para me resolver. Primeiro eu multiplico a parte de baixo. O 200 vezes o 0,25. O resto a gente mantém igual. Tranquilo? Então eu vou pegar o 200 vezes 0,25, que vai dar 50. Então eu sei que aqui embaixo vale 50. Agora como eu resolvo? Eu tenho uma regra de 3 simples. Eu tenho esse número, que vou multiplicar pelo de baixo, e aqui embaixo desse número eu tenho um número imaginário, que é o número 1. E vou multiplicar pelo M1, que vai dar M1. Então só vou jogar lá para baixo, porque aqui não coube. Então M1 é igual a 0,00005 vezes o 50. Ó, 50 vezes 0,00005 é igual a 0,0025. Então, vamos substituir lá. Isso tudo é igual a 0,0025. Porém, a nossa pergunta ele em miligramas. Eu tenho aqui gramas. Para me transformar para 1000, eu devo pegar esse número e multiplicar ele por 1000, que vai dar 2,5 miligramas. Porque como eu quero por mili, eu tenho que multiplicar por 1000. Tranquilo, João? Acho que vai dar boa. Acho que vai dar boa. Tu acha que vai dar bom? Acho que se a Então internet vamos, ajudasse um pouco. então vamos lá. É só mais uma. Daí nós temos as de física. Só que daí eu vou encerrar. Vou dar um tempinho de uns 15 minutos. Pela questão de intervalo. Daí nós vamos para a de física, tá? Tá. Pode ser que a internet melhore um pouco, porque, meu Deus, cara, tá horrível. Fica travando, né? Aham. Então vamos lá. É a última. Ó, eu que esqueci de tirar os dados. Né?
Então, de novo, ó, não concentra na pergunta, concentra primeiro nos números. Então, vamos lá, vamos para os números. Nós temos o seguinte, de pegada já tem 100 ml. Então, a gente já sabe que é o nosso volume. Toda vez que falar em ml, litros, centímetros cúbicos, está falando volume. Em 1000 litros. Então, o nosso volume sempre tem que ser em litros. Se eu quero somente litros, o 1000 da frente. Então, tem que dividir ele por 1000. Mililitros lembra 1000, então tem que tirar esse 1000. Então, vou dividir por 1000. 100 dividido por 1000, vamos lá. 100 dividido para 1000 é igual a 0,1 litros. Aqui temos outro numeral, 0,585 gramas. Daí olha o que vem depois dele, cloreto de sódio. Então ele está se referindo a um soluto, a um elemento químico. Então eu sei que é o meu M1, que é a massa do soluto, de sempre estar em gramas. Antes eu destaquei, agora o professor esqueceu. 0,585 gramas. Aqui embaixo temos outros dados, ó. 58,5 gramas por mol. Toda vez que ele falar, que ele trazer nossa, nossa fórmula molecular e trazer um número em gramas por mol, ele está se referindo à questão de quantidade de matéria. Esse M1 grande aqui. 58,5 gramas barra mol. Agora vamos ler a pergunta para ver o que ela quer descobrir. Em 100 ml de um soro sanguíneo humano, há 0,585 gramas de cloreto de sódio, está ali nossa fórmula molecular. A concentração em quantidade de matéria desse sangue é em mols por litro, dado o nosso cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Então ele perguntou a concentração em quantidade de matéria, concentração molar. Ele quer saber o valor desse N antes do sinal de igual. Então vamos pegar ele e substituir os nossos dados na fórmula. O M1, massa do soluto, sempre em gramas, 0,585. Esse M1 maiúsculo, da parte de baixo da nossa fórmula, é a quantidade de matéria. Então, 58,5. E o nosso volume, sempre em litros, a gente descobriu que é 0,1. Então, de novo, vou multiplicar a primeira parte de baixo para depois resolver a parte de cima. Então, o N e o M1 continuam iguais, 0,585. E a parte de baixo, eu vou tentar descobrir agora, usando a nossa calculadora. 58,5 vezes 0,1 igual 5,85. Então, 5,85. Para descobrir a quantidade de matéria, eu só vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, 0,585 dividido para 5,85. Eu acho que é 0,1. Então, nós temos que a nossa massa
é de 0,1 mol/litros. Dúvidas? João? Acho que não vai dar bom. Vai dar boa? Brenda? Acho que vai. Brenda não tem dúvida, Brenda? Só vamos terminar ali. Tem a questão aqui, ó, da quantidade de matéria, que é esse M1 maiúsculo. Que aqui todos os exercícios, ó, trouxeram, ó. Perdão. Esse trouxe e esse também trouxe. Algumas atividades não vão trazer e vocês vão ter que calcular. Então, como se calcula? Pega nossa fórmula molecular, são os nossos elementos químicos, e traz ele para baixo. E eu vou ver quantos sódio eu tenho, que é o Na. Eu só tenho um Na ali. Esse meu sódio, a massa atômica dele, que é o númerozinho vermelhinho da tabela periódica, vale 22,99. Porém, a gente vai arredondar. A gente vai arredondar sempre para cima, usando aquela regrinha. Após a vírgula, se for maior do que 50, a gente arredonda o número para cima. E se for após a vírgula menor do que 50, a gente permanece com o número que está antes da vírgula. Então, nós temos o sódio 22,99. Então, a gente vai arredondar para 23. Ó. Temos 22,99. Depois da vírgula, ele é maior do que 50. Então, arredonda para cima, fica 23. 1 vezes 23 é igual a 23. E faça a mesma coisa com o cloro. O cloro, a massa atômica dele é de 35,44. Percebam que depois da vírgula, meu número é menor do que 50. Então, eu retiro essa vírgula e permaneço com o número que está antes da vírgula. Que vai dar 1 vezes 35, 35. Para mim saber esse M1, eu vou somar esses meus resultados. Então, eu vou fazer 23 mais 35. Vai dar igual a 58. Lá no nosso exercício, ele trouxe depois da vírgula, por quê? Essa banca, essa universidade, ela trabalhou com todas as vírgulas. Aqui ela usou 22,99 e aqui 35,4. E daí vai dar o 58,4. Por isso a gente arredonda. Mas é normal, tá, gente? Alguma dúvida referente a esse conteúdo? Ô, professor, tá saindo o seu fora de novo por causa da internet? Fica saindo fora, tá bom? Essa bosta. Tá. Então, assim, ó. O professor vai dar um tempinho para vocês de 15 minutos. Daí, às 8 horas. É 8, né? Agora é 7h46. Às 8 horas, a gente retoma a aula de física, tá? Tranquilo? Beleza, Eu vou mandar outro link beleza. para vocês. Tá.
Não dá para escutar, Brenda. Às vezes tu não tá com o volume baixo demais. Nada, o professor não escuta nada. Ô, Brenda, então o professor não tá escutando nada. O professor vai encerrar a chamada, depois a gente vai em aula de física, tá bom? Vai corrigir as atividades. Só vou encerrar aqui a gravação, para depois o professor postar lá na sala de vocês.